Irmãos, hoje eu quero começar com uma pergunta. Se Deus olhasse para você, Ele te escolheria? Pensa aí, reflita. Bom, quero falar um pouquinho sobre o que é a desobediência. A desobediência, ela é o ato de você não obedecer uma ordem, um direcionamento, uma orientação que alguém te dá. E a grande verdade, irmãos, é que nós, como seres humanos, nós, desde o princípio, desobedecemos a Deus. E olha que triste. E você já parou para pensar qual foi o grande erro de Adão e Eva? Qual foi o grande erro de Adão e Eva? Foi comer o fruto? E aí eu fiquei refletindo. O comer o fruto foi só a consequência de uma escolha. O erro de Adão e Eva começou na desobediência. Eles escolheram desobedecer a Deus. E eu fico pensando, irmãos, Deus, com toda a sua plenitude, criou toda a terra e o mundo, né? Com muita harmonia, com muita excelência. Ele fez o céu, Ele fez a terra, os animais, o mar, tudo com muita plenitude. Mas aí chegou o ser humano. Sabe aquela sua parede branca que você enxerga aquele dedinho sujo de longe? Ou, por exemplo, quando uma mãe vai preparar aí uma festa para o filho. Aí você cuida dos convidados, do salgado, do docinho, mas a parte principal de uma festa de aniversário é o bolo, óbvio. Aí a Ana Paula faz aquele bolo lisinho, branquinho, brilhando, com aquele chantilly incrível. Aí chega o Luizinho, passa o dedo naquela criação perfeita da Ana Paula. Qual deve ser a sensação? É um mix de sentimento, né? Frustração, raiva, meu Deus. O que ele fez com a minha obra? O que ele fez com a minha criação? E eu imagino, irmãos, que seja mais ou menos isso que a gente tenha feito ali com a criação perfeita de Deus. E é muito engraçado porque a gente tem o costume, assim, de crucificar Adão e Eva, né? Falar que nós faríamos diferente, porque se eu fosse Eva, nunca que eu ia cair no papinho de um bicho, de uma serpente, jamais. Se eu fosse Adão, eu não ia escutar essa mulher doida, jamais. Mas o que acontece, irmãos? Quando a gente tem a oportunidade de fazer diferente, nós continuamos cometendo o mesmo erro de Adão e Eva, que é desobedecer a Deus. Deus olha para Lia e fala assim: Lia, não vai. Aí a Lia, o que ela responde? Ai, Deus, mas só dessa vez. Aí Deus olha para o Teles. Teles, espera, não é o momento. Aí o Teles fala: não, Senhor, mas eu quero agora. Aí Deus olha para Fernanda. Fernanda, vai por aqui, esse é meu caminho. Aí o que a Fernanda fala? Relaxa, Senhor, é só um atalhozinho. Então a gente vive desobedecendo as ordens de Deus. E a desobediência, ela está enraizada mesmo na humanidade desde o princípio. Ela nasceu no jardim e perdura até os tempos de hoje. Mas no início dos tempos, havia um homem que decidiu viver uma vida em obediência a Deus. Mesmo que a obediência dele fizesse ele parecer doido. Ele decidiu seguir a ordem de Deus e nós estudaremos um pouquinho sobre a vida de Noé. Então, o título da nossa noite hoje é Seja o Noé da sua geração. Deus está te chamando hoje. Amém? Então, para te relembrar, nós temos horário? Não? Então, estou livre, irmãos, até meia-noite. A história de Noé, vamos lá. Beleza. Bom, a história de Noé é relatada lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, mais ou menos do 6 até o 9. E ali naquele momento, Noé, ele é um dos primeiros homens a constituir família no mundo. E embora a história dele seja relatada bem no início, naquele momento eles já viviam em tempos ruins. O Senhor viu naquele momento quão grande era a maldade do ser humano e como todos os pensamentos e os sentimentos do ser humano estavam inclinados para a maldade. Então, a Bíblia conta pra gente que Deus, nesse momento, se arrepende de ter criado o ser humano sobre a terra.
Deus tem o seu coração cortado e toma a decisão de eliminar o ser humano da face da terra. Porém, como eu disse, existia Noé e a sua família. E a Bíblia nos conta que ele era um homem justo, íntegro, entre as pessoas da terra. Então Deus, embora tenha decidido eliminar o ser humano da face da terra, o Senhor decide fazer isso por meio de Noé. Pede para que ele construa a arca, porque o Senhor iria enviar ali o dilúvio e o mundo iria acabar com águas. E o que mais me impressiona estudando essa parte, irmãos, é ver que a maldade realmente já está enraizada desde o início. Isso é muito triste. Mas o que é grandioso é ver que o nosso Deus, ele continua sendo Deus, mesmo com toda a maldade, mesmo com todo o pecado, mesmo com que o ser humano tenha, de fato, se intrometido ali na criação perfeita. Deus, ele continuou sendo perfeito e ele não desistiu da humanidade. Naquele momento, ele poderia ter destruído tudo e começado do zero, mas Deus decidiu nos incluir no seu plano. Ele decidiu recomeçar por meio de um homem. E como isso é especial, nós vemos que esse Deus grandioso, soberano, ainda assim conta com a gente na missão dele, e isso é muito especial. Então a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é sobre como Deus procura pessoas como Noé, em meio a uma geração que também se perdeu, que também está corrompida. Se você acha que você perdeu tudo, que você estragou tudo, hoje o Espírito Santo de Deus está aqui para te dizer que o Senhor, ele ainda está disposto. Então a gente tratará em 3 tópicos como que nós podemos alcançar ser o Noé que a nossa geração precisa, porque a nossa geração precisa muito. Então, o primeiro ponto que eu quero estudar com os irmãos é sobre a obediência. Vocês já podem preparar Gênesis 6. Mas antes de eu ler esse versículo, irmãos, eu queria compartilhar algo com os irmãos. Eu tenho no meu coração uma convicção muito grande de que a obediência, ela é a chave da vida cristã. Eu creio que se a gente realmente ser filhos obedientes a Deus, eu acredito que a gente vai viver o sobrenatural, que a gente vai viver o céu na terra, que a gente vai ser transformado. Então, se tem algo que a gente pode guardar no nosso coração de tudo dessa noite, é que a obediência, ela é o grande segredo para a gente viver um verdadeiro evangelho. Abra sua Bíblia em Gênesis 6, 9. Diz assim, irmãos: Noé era um homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Então, aqui nesse momento, a Bíblia conta que Noé, ele se destacou em meio a uma geração porque ele possuía atributos de um homem justo e íntegro. E isso fez com que o próprio Deus olhasse para ele. Então, eu estou aqui para te dizer que se você insistir em viver conforme os padrões deste mundo, infelizmente, você não vai ser só mais um lá no reino de baixo. Mas se hoje você decidir por uma vida de caráter e integridade, você pode chamar a atenção de Deus. E é engraçado, irmãos, porque normalmente como ser humano, a gente quer ser visto, a gente quer ser lembrado, a gente quer chamar a atenção. Agora imagina você ser visto, ser lembrado pelo próprio Deus, aquele que é grandioso, aquele que é soberano. Pensa, o que fez toda a criação, ele te olhar. Isso é muito especial. E é engraçado porque aqui só diz que ele era justo e íntegro. O que tem de extraordinário? Nada. É o mínimo, porque a Bíblia nos ensina sobre integridade, caráter. Então, olha para vocês verem. Se a gente entregar o mínimo, que era o que nós deveríamos entregar já, nós chamaremos a atenção de Deus. Então, que a gente possa tomar essa decisão hoje por viver essa vida de integridade, porque nós só chamaremos a atenção de Deus por meio de uma vida em obediência. Noé, ele vivia num mundo onde a maldade era normal, a violência, o egoísmo, as brigas. E eu te pergunto, isso te soa familiar? Parece que os tempos de hoje, né? Não é diferente dos tempos de hoje. Mas Noé, ele era diferente. Ele não seguia a voz da multidão. Ele seguia a voz de Deus. E obedecer é exatamente isso. Você seguir a voz de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor diz ao contrário para você.
Então, por exemplo, você está lá no seu trabalho e alguém fala para você burlar uma regra para você se beneficiar. Não é certo. Ou, por exemplo, você tratar com ódio alguém que te magoa. Não é certo. Você assistir um conteúdo que você sabe que não é de Deus para sua vida. Não é certo. A gente precisa mesmo viver o contrário. A gente precisa tomar essa decisão pela obediência. Porque obedecer hoje em dia a Deus é desobedecer os padrões desse mundo. E talvez isso te custe coisas e pessoas. Mas entenda, irmãos, está tudo bem. A única coisa que nós não podemos perder é a nossa salvação. Então, que a gente possa ter essa maturidade e pedir para o Senhor também nos ensinar que tudo bem a gente perder amizades, talvez você perder alguns ciclos, sair de algum ambiente que não é legal para você, porque você tem que focar naquilo que é do alto para a sua vida. E existem momentos que vai ter uma voz aí na sua cabeça te guiando. Não é a consciência, é o Espírito Santo de Deus querendo te conduzir a uma vida em obediência a Deus. Amém? E, embora eu esteja falando de obediência, irmãos, eu também não posso deixar de enfatizar que é desafiador obedecer a Deus, né? Pelo menos para mim é muito desafiador. Eu, enquanto estudava, eu estava pensando, né? Com 19 anos, a gente começou a liderar os adolescentes, eu comecei a compartilhar a palavra aqui na igreja. E quando eu pensei que com 19 anos eu teria responsabilidades espirituais, e isso requer obediência. Não que eu seja santa e não peque, porque todos os dias eu peco, mas isso requer uma obediência a mais da minha parte. E aí eu fico pensando, é muito desafiador. Por quê? Como eu disse, a desobediência, a maldade, ela está enraizada desde o princípio. Mas vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena ter a obediência como um princípio dentro do nosso coração. E é engraçado porque hoje em dia, quando a gente faz aquilo que é certo, parece que a gente está fazendo errado, né? Eu não sei como que é para os irmãos, aí para as meninas, adolescentes na escola, mas, por exemplo, quando eu falo que eu vou me casar com 21 anos, parece que eu sou a maior louca do mundo e que eu estou cometendo um crime. E eu fico, o que está acontecendo? Mas hoje, infelizmente, aquilo que é errado se tornou certo na nossa sociedade. Mas a gente precisa se lembrar que a Bíblia já nos alertava sobre a porta estreita e sobre a porta larga. Então, a gente sabe que a porta estreita ela é mais exigente, ela é mais desafiadora, mas ela tem como recompensa a vida eterna com Cristo. Já essa porta larga, que muitos entram, que é fácil, que tudo pode, infelizmente, tem como consequência a vida eterna sem Cristo. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma e por isso que a gente precisa decidir por essa vida em obediência. Amém? Agora, um pouquinho mais para frente, ainda em Gênesis 6, a gente vai ler o versículo 13 até o 16. Fala assim, irmãos. Faça para você uma arca de madeira cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. É assim que você a fará. 300 covados de comprimento, por 50 covados de largura e 30 covados de altura. Faça a cobertura com o vão de um covado entre cobertura e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um intermediário e um inferior. Quem entendeu, levanta a mão. Eu também não entendi nada. Irmãos, nessa parte eu ia falar, Senhor, me manda um estagiário que eu não estou entendendo. Esse negócio de comprimento não ia dar certo comigo. Mas reparem que aqui nesse momento, o Senhor ele não dá apenas uma ideia geral do que é para Noé fazer. O Senhor ele é detalhista. E obedecer é estar atento aos sinais daquilo que Deus está te pedindo. Talvez Deus peça para você, sei lá, pare de comer doce. Aí você para só de comer bala. Não, o Senhor pediu para você parar de comer doce, é doce. Então, que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem nos ordenado, que a gente esteja atento aos sinais, que a gente possa ler aquelas letrinhas miúdas lá embaixinho e estar muito atento àquilo que o Senhor tem nos pedido. Então, obedecer a Deus é também confiar nos detalhes,
mesmo quando os detalhes não pareçam ter sentido, porque eu mesma ia ter dificuldade, o Senhor me ajuda aqui, mas depois que a gente passa pela situação, a gente começa a compreender aquilo que o Senhor está nos direcionando. Então, peça para o Senhor revelar aí os mistérios dele para você, no seu coração, para você compreender tudo que ele tem para você. Porque a obediência é confiar naquele que mandou, não na lógica daquilo que está sendo mandado. Então, se Deus pediu alguma coisa para você, só vai. Faça, obedeça, viva essa vida verdadeira em obediência e depois o Senhor vai te explicar. Porque imagina, irmãos, eu não ia entender nada, mas que bom que foi com Noé e ele foi obediente ao Senhor. Continuando em Gênesis 6, agora o versículo 22. Gostaria de ler junto com a igreja. Vamos lá? Noé... Glória a Deus. Noé, ele não era perfeito, mas ele era obediente. E é isso que Deus procura hoje, irmãos. Ele procura pessoas dispostas a obedecer, mesmo quando tudo não pareça ter sentido algum. Confie naquilo que o Senhor está pedindo para você e decida hoje por uma vida verdadeira em obediência a Cristo. Amém? Partindo para o segundo ponto, como você pode se tornar ser o Noé dessa geração? Então, o primeiro foi a obediência e agora é o recomeço. Irmãos, quando eu olho para essa palavra, recomeço, ela me remete muito a amor. O que recomeço tem a ver com amor, né? Mas eu fico pensando, se não fosse um Deus que amasse tanto o seu povo, era impossível ele dar tantas chances de recomeço, de novas histórias. Então, quando eu penso em Deus, eu penso que Ele é um Deus de amor e um Deus de recomeço, porque olha quantas chances o Senhor nos dá. Todos os dias nós podemos recomeçar no Senhor. É só um Deus que ama muito o seu povo para fazer isso, não é verdade? Agora você pula um capítulo e vai lá para Gênesis 7. A gente vai ler do 22 ao 23. A palavra diz assim: tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram eliminados da face da terra. Tanto as pessoas como os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu foram eliminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Irmãos, nesse momento Deus decide colocar um ponto final naquilo que estava corrompido, mas ao mesmo tempo o Senhor prepara também um cenário para o novo dele nascer. O que para muitos poderia parecer um grande castigo, o dilúvio, na verdade era a graça de Deus. E a chance do recomeço é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor para nós todos os dias. Nesse momento, Deus ele não desiste da humanidade, mesmo quando a humanidade desistiu do Senhor. Então o Senhor decide limpar a terra para restaurar a terra. E talvez o Senhor esteja limpando a sua vida para restaurar a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Talvez você não cabe mais em ciclos, em rodas, em festas, em rolês, em um emprego, em um amor, em um relacionamento, enfim. Porque o Senhor ele está limpando a sua vida para poder restaurar a sua vida, para Ele poder te fornecer esse novo cenário, assim como o Senhor fez ali naquele momento. É claro, irmãos, que mesmo que seja um recomeço de Deus, ainda assim recomeço é um pouco doloroso, né? Um desafio para a gente. Mas calma, o fim de algo terreno pode ser o início de algo eterno para a sua vida. Então talvez você perca coisas aqui para você alcançar a sua salvação de forma verdadeira, em nome de Jesus. Aquilo que parece ser o fim não é o fim. Igual a gente estudou sobre José. A prisão e o poço não foram o fim na vida de José. Era só o recomeço do Senhor. E é isso que Deus tem para a gente hoje. O Senhor, Ele quer reescrever a nossa história. Falar, ó, vem cá. Pega uma folha aí de A4 branca, uma caneta. Vamos começar de novo. É esse o Deus o qual nós servimos. Que dá essa chance para nós
todos os dias. Então entenda, se você não está recomeçando, é uma escolha sua, porque Deus nos dá essa oportunidade todos os dias. Então, entenda, olhe para as situações como oportunidades de recomeço e viva o novo de Deus para a sua vida. Deus fechou a porta da arca, mas Ele estava abrindo uma nova história. A chuva veio, mas também viria o arco-íris. E aquilo que se perdeu deu espaço para algo novo nascer. Então Deus, Ele quer que você viva esse algo novo. O Senhor quer que você viva a promessa. O Senhor quer que você chegue à terra prometida. O Senhor quer que você chegue a Canaã. Mas para isso você precisa de parar de olhar para o Egito, para o seu passado, para os seus erros, para as suas dores, para as suas mágoas. Olhe para frente naquilo que o Senhor tem para construir na sua vida. Não se agarre ao que se passou. Noé, ele não levou lembranças daquela terra antiga com ele. Ele não fez uma mochilinha, não fez uma mala, não levou coisas no baú, não. Noé, ele entrou na arca e confiou no processo do recomeço de Deus para a vida dele. E por isso, ele alcançou esse recomeço no Senhor. Amém? O recomeço de Deus com Noé, ele veio em forma de água, mas hoje Deus, ele não precisa de um dilúvio. Ele só precisa da sua vida disposta para começar mais uma vez. Por isso, não subestime o seu recomeço, porque ali naquele momento onde todo mundo via destruição, Deus viu o quê? Uma oportunidade para o novo nascer. Então, talvez onde a sua família, os seus amigos, seus líderes, seus vizinhos vejam só mais um, Deus está vendo um Noé, um grande potencial através da sua vida. Então, não subestime o seu recomeço. Creia que você pode escrever essa nova história no Senhor. Deus, Ele está disposto e é uma decisão nossa hoje reescrever a nossa nova história no Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Partindo para o terceiro tópico. Nós vamos falar de aliança. Adoro falar de aliança em 2025. Gênesis 9 agora, se pulei um capítulo. Nós vamos ler do 13 até o 17. Diz assim: O meu marco que pus nas nuvens será por sinal da minha aliança com a terra. Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a vida. Sempre que o arco-íris aparecer nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos que vivem sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a vida sobre a terra. Glória a Deus, irmãos, que especial essa mensagem. Então, depois da obediência de Noé e do recomeço com a humanidade, Deus, ele não apenas preserva a vida, mas o Senhor decide por algo ainda mais profundo, que é firmar uma aliança eterna com você. É por você, é por nós. E que Deus maravilhoso esse Deus do qual nós servimos. Irmãos, é nessa justiça de Deus, né, o dilúvio, eu só consigo enxergar amor. Que Deus de amor, glória a Deus, você até confirmou. Que Deus de amor esse Deus o qual nós servimos. Porque é visível a graça e a misericórdia do Senhor nessa situação. E para que a gente nunca se esqueça dessa aliança que o Senhor firmou com a gente, Ele deixa um sinal no céu, que é o arco-íris. E é um grande lembrete para nós e também para o Senhor da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então, talvez hoje, a gente tem momentos que a gente se sente um pouquinho mais distante, um pouco mais frio, até duvida, será que minha aliança com o Senhor ainda está aqui no meu dedo? Será que ela foi quebrada? Não foi? Deus está aqui para te lembrar que Ele é um Deus de recomeço. Então, se você acha que a sua aliança se perdeu em algum momento dessa sua trajetória, hoje é noite de você colocar essa aliança novamente no seu dedo, em nome de Jesus. A palavra aliança, ela fala de compromisso, de proximidade, de ligação entre duas partes.
E uma aliança, ela não é um contrato qualquer. Ela é um pacto eterno no qual nós firmamos. E o nosso Deus quer firmar um pacto eterno com a gente. Aliás, Ele já firmou e hoje Ele está aqui para restabelecer esse pacto novamente. Ele quer renovar esse vínculo com você, iguais os casados, né? 30 anos, faz festa, 50 anos, bodas. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Um casamento de novo, em nome de Jesus. E falando em casamento, no casamento a gente usa a aliança para a gente mostrar que a nossa união ela será eterna. Hoje, nós também temos um novo símbolo com o Senhor, para demonstrar que a nossa união com Deus ela é eterna. E esse novo símbolo é Jesus. Jesus, Ele é a nova aliança. Ele é o mediador desse pacto que nós temos com Deus. E assim como o arco-íris foi um sinal de que Deus não desistiria de você, de mim, de toda a humanidade, a cruz vazia também é o símbolo de que Deus não desistiu de nós. O Senhor continua aqui por cada um de nós. Então, nunca se esqueça disso. Deus tem um pacto, uma aliança especial firmada com você. Talvez você nem entenda por que você está aqui, como que você chegou, você só vem por conta dos seus pais ou por rotina. Não. Existe um pacto, existe uma cruz vazia, existe um símbolo, existe uma aliança, um mediador. Então, é muito sério isso que nós estamos construindo com Deus aqui nesse lugar. Amém? Não se esqueça, se Deus firmou uma aliança com você, essa aliança continua de pé. Como eu disse antes, talvez a gente se sente um pouco mais distante, frio, às vezes com dúvidas, entristecidos. Então, se você se encontra nesse cenário hoje, Deus está aqui e Ele quer colocar essa aliança de novo no seu dedo. Já para você que está firme, comemora, faz aí uma bodas com Deus. Hoje é dia de você se alegrar por esse Deus tão maravilhoso que nós servimos. Então, guarde no seu coração. Você faz parte de uma aliança eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, para que você se torne um para essa geração, primeiro você precisa viver uma vida em obediência. Segundo ponto, você precisa decidir recomeçar todos os dias se necessário. Todos os dias se necessário. Só não peque e permaneça no pecado. Agora você pode recomeçar todos os dias com o Senhor. E o terceiro é a necessidade de você firmar essa aliança com Jesus. Então, se você ainda não decidiu por Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceite Ele. Para concluir, que eu estou muito rápida e achei que ia ficar até meia-noite, não vou. Eu vou tomar uma água, então, para deixar vocês esperando mais um pouquinho. A pergunta que não quer calar. Você está disposto a ser o Noé da sua geração? Eita! Eu vou falar de novo. Vai, vamos voltar. A pergunta que não quer calar. Você está disposto a ser o Noé da sua geração? Sim. Glória a Deus, amém. Então, saiba que Deus ainda procura corações que estejam dispostos a obedecer, recomeçar e viver em aliança. Noé não era perfeito, ele era disponível. Ele ouviu a voz de Deus, confiou nos detalhes e caminhou com fé, mesmo sem ver uma nuvem no céu. E é isso que Deus precisa hoje. Alguém que diga: Senhor, eu vou construir a arca, mesmo que zombem de mim. Eu vou continuar firme, mesmo que tudo desabe ao meu redor. Eu vou confiar, mesmo sem entender nada. Hoje, você quer ser o Noé da sua geração? Se sim, esse é o momento de você se posicionar, porque Deus quer levantar Noés, adolescentes, jovens, solteiros, casados, os mais velhos, os mais idosos. O Senhor quer levantar Noés neste lugar. Mas, será que Ele encontra algum Noé nesse lugar? Você tomou pela decisão dos 3 pontos? Reflita em nome de Jesus. Nesse momento, se pergunte: o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe até esse lugar? Qual é o propósito disso tudo?
O Senhor tem algo especial para ministrar no seu coração, eu creio, em nome de Jesus. Hoje eu quero te convidar a pensar sobre isso, porque talvez o mundo esteja como nos dias de Noé, corrompido, perdido, cheio de maldade. Mas você vai ser como todo mundo ou você vai ser diferente como Noé? Você pode ser a diferença na sua geração, você pode ser o Noé que Deus está procurando. Essa mensagem não é para adultos, para pessoas que são crentes há muitos anos, não. Ela é para todos nós. Que em nome de Jesus, o Senhor, nessa noite, encontre Noés dentre essa igreja tão pequena, mas tão especial. Que nós possamos decidir verdadeiramente ser a diferença que a nossa geração precisa. A gente sabe que a mudança, ela não vai começar no outro. A mudança, ela começa em mim. Então, que hoje, eu e vocês, como igreja, irmãos em Cristo, possamos decidir por essa mudança real. A gente não pode chegar aqui, irmãos, e achar que é só mais um culto, é só mais uma ministração. Não. O Senhor, Ele tem algo para falar e tratar dentro de nós todas as vezes que nós chegamos aqui. Mas vai do nosso coração, vai da nossa mente, vai do nosso posicionamento por algo diferente no Senhor. E que essa seja a noite que você vai se posicionar por se tornar o Noé dessa geração. Que você possa ter atributos que chamem a atenção de Deus. O Senhor, Ele quer sim colocar a luz dEle para brilhar na sua vida, mas nós precisamos tomar essa decisão. Requer renúncia? Sim. A gente vai passar por desafios? Sim. Vai ser doloroso? Vai, mas vale a pena. Aquela cruz está vazia por mim, por você. Deus, Ele não desistiu de você. Ele firmou uma aliança e um pacto eterno com você. Então, em nome de Jesus, aproveite essa oportunidade. Amém? Nesse momento, eu gostaria de convidar vocês para se colocar de pé. E eu quero fazer uma oração para que, em nome de Jesus, eu e vocês, de fato, nos tornemos o Noé que a nossa geração tanto precisa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar.